Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o poder de ouvir. E eu convido a você a participar para que a gente possa entender que os nossos ouvidos, que esse sentido da audição, ele pode transformar a nossa vida. Talvez com esse vídeo você vai perceber o essencialismo, o fundamentalismo, né? Algo muito importante, o poder que tem em ouvir. E a própria palavra, ela garante isso, né? Que ouvir é essencial, é fundamental para que a gente tenha sucesso na vida, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia, eu quero te mostrar aqui através de vários versículos aqui, através do caminho, né, que a gente tem que trilhar para que a gente possa, né, ter vitória, ser abençoado, ter êxito na vida, em todos os sentidos. Por isso que eu quero falar sobre o poder de ouvir. Eu já quero abrir com a primeira mensagem aqui de Jesus, que várias vezes ele começava com um sermão e ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha para você ver o poder. O que significa isso? Por que Jesus ele abria esse sermão? Por que Jesus ele sempre, né, abria palavras para dizer, mensagens dos seus sermões, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está dizendo: ó, vai começar a aprendizagem, vai começar o conhecimento, vai começar aquilo que você precisa ouvir para que haja transformação na sua vida. Vai começar agora a mudança sobre a sua vida. Jesus ele abre o sermão dizendo do poder de ouvir, do poder que tem em ouvir. Ouvir faz você crescer em sabedoria. Ouvir, né, melhora você como ser humano, né? Cria relacionamentos saudáveis, te leva ao sucesso financeiro e te leva à salvação, né? Te leva à salvação. Então, se nós, seres humanos, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que pensar em ouvir. E ouvir é humildade. Igual aquele ditado, os humildes, né, serão exaltados, né? Então, a humildade, ela de fato, ela exalta a gente. Ela exalta a gente, porque a humildade é quando a gente senta para ler um livro, para ouvir uma pessoa, para ouvir uma aprendizagem. Isso transforma a nossa vida, isso modifica a nossa vida. E Jesus já dizia, em vários sermões que ele abria, ele dizia: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Então, eu quero te convidar a você estar preparado para ouvir essa mensagem, porque ela será bênção, ela te fará uma pessoa mais sábia, ela fortalecerá os seus relacionamentos familiares, como também, né, ela vai te melhorar como ser humano, porque essa é a missão de tudo aquilo que é aprendizagem, de tudo aquilo que é ensinado, né, quando está dentro daquilo que é saudável, dentro daquilo que é edificador para a nossa vida. Aqui, né, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20, diz assim: ouça os conselhos do sábio e aceite as instruções e acabará sendo sábio. Então, a Bíblia nos chama a ouvir as pessoas sábias, a ouvir as pessoas que são peritas, habilitadas e que têm conhecimento em certas funções, sejam espirituais, sejam profissionais, sejam em relacionamentos familiares, que nós temos que ouvir essas pessoas, que essas pessoas elas têm conhecimento, elas têm instruções e que pode fazer, né, a gente se tornar sábio. Então dedique tempo para você ouvir, dedique tempo para ler livro, dedique tempo para ouvir pessoas que são especializadas em alguma área, né? Seja familiar, seja profissional, seja espiritual, porque isso te tornará sábio. E a sabedoria é fugir de dor e adquirir e ter êxito na vida sem ser necessário sentir dor, sofrimento, carregar traumas, carregar feridas na alma. A sabedoria, ela vem para isso, para fazer que você ande em caminho reto e não se desvie, e não pise, né, em vidros, e não se espinhe, e não sofra, para que você aprenda.
Melhor é a gente aprender através da aprendizagem. Melhor a gente aprender através de instruções, através de sábios, do que a gente aprender sentindo dor, do que a gente aprender com o mundo, do que a gente aprender com a vida. Então, aqui já mostra, né? Aqui já mostra o poder de ouvir, porque quando a gente abre para ouvir, quando a gente se atenta a uma pessoa que está ali, profissional, uma pessoa que sabe o que está falando, isso vai trazer benefícios familiares, benefícios na saúde, benefícios espirituais, benefícios financeiros. Isso vai trazer mudança e transformação para a nossa vida. Você tem parado para ouvir? Eu te chamo nesse vídeo a você ouvir, a você prestar atenção. Porque se você é uma pessoa que você está sempre ouvindo, você tende a ter sucesso na sua vida. Porque você é humilde, você carrega dentro de você a humildade de querer aprender. Porque humildade é isso, é sentar para ouvir, é sentar para aprender. E Jesus, ele convidava as pessoas a aprender, quando ele dizia: quem tem ouvidos que ouça. Ou seja, eu vou começar que você esteja com os ouvidos abertos para aprender, e que você esteja aprendendo. E que a partir de hoje, o sentido, grandes sentidos valiosos que nós temos é o ouvir. É isso que vai transformar a nossa vida, tá? Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, né? Procure fazer de tudo para não andar com raiva e irado e não falar demais. Quando a gente estuda a história de Jesus, né, a característica de Jesus, que Jesus era um rabi, Jesus era um mestre, e a gente também estuda, né, a história do budismo, de Siddhartha Gautama, de líderes religiosos, do filósofo Sêneca, né, a gente percebe que eles falavam com propósito, com objetivo. As suas palavras têm que ser palavras com propósito, palavras com objetivo, palavras que edificam, palavras que transbordam, palavras que produzem. Por isso que a própria palavra de Deus diz: da sua boca não pode sair águas doces e águas amargas. Então Jesus, ele usava, né, a sua fala para um propósito específico, para algo importante. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. É melhor ouvir do que falar. Porque quando você ouve, você está absorvendo conhecimento, você está absorvendo sabedoria. E você está aprendendo a vivência daquela pessoa que está perto de você. Ou você está, né, aprendendo a vivência, a sabedoria daquele profissional que está te instruindo, te ensinando, te dando uma aprendizagem naquele momento. Isso é fundamental para que a gente tenha um convívio social de qualidade, para que a gente tenha um convívio familiar de qualidade, e com o marido, com a esposa, com os filhos, para que a gente tenha uma vida, né, saudável dentro do nosso lar, tá? Então, olha para você ver aqui, né? Tá dizendo claramente, responder, diz que a todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então fale com propósito, né? Tome cuidado com o que você fala, porque a palavra, ela tem poder. Ela tem poder para edificar, mas ela tem poder para destruir tanto a sua vida como a vida das pessoas que estão na sua volta. A sua palavra, ela tem poder. Jesus, ele diz claramente: pelas nossas palavras nós seremos justificados ou destruídos, condenados. Então a gente tem que policiar, vigiar muito naquilo que a gente está falando e de quem a gente está ouvindo, né? Saber quem que está nos ensinando, o que aquela pessoa está nos passando, né? Ouvir é algo poderoso, né? Então, por isso, ouça mais do que fale. E outra coisa, as pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Elas gostam de ser ouvidas. Então, isso demonstra respeito, isso demonstra consideração.
Você quer fortalecer um casamento, você quer fortalecer um laço familiar dentro, né, da sua casa, é você ter tempo para ouvir a sua esposa, ouça o seu marido, ouça a sua esposa, ouça o seu filho, e isso vai entrar uma conexão, uma união dentro da sua casa. Deixa a sua esposa falar, deixa o seu marido falar, deixa o seu amigo falar, porque quando a gente interrompe, ou quando a gente não deixa as pessoas falar, isso, né, inferioriza a pessoa, né? É como se há um orgulho aonde eu não preciso ouvir, né, a minha esposa e o meu marido. Então, o que fortalece, né, um relacionamento, o que fortalece a amizade, o que fortalece um convívio, é você ouvir. Então, espere a pessoa falar, espere a pessoa comunicar e depois você fala. Isso é muito importante, porque isso fortalece a conexão, isso fortalece a união, isso fortalece os laços familiares, os laços de amizade, né? Os seus colegas, né? As pessoas que você trabalha, aonde você está. É importante você ouvir as pessoas, porque as pessoas se sentem valorizadas. E quando você não deixa as pessoas falar, terminar o seu raciocínio, elas se sentem humilhadas, elas se sentem inferiorizadas, porque você não está, né? Você quer, né, despertar o amor da sua esposa, do seu marido, né? Converse, dialogue com o seu marido, com a sua esposa, dialogue com a sua família. Isso vai te fortalecer o seu casamento, né? Então esteja pronto para ouvir. Eu estou dizendo. Olha como que ouvir muda, né? Ouvir muda o nosso casamento, muda a nossa família. Olha o que diz aqui sobre o poder de ouvir, aqui, né, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Eu já disse aqui, né, sobre ouvir, que ouvir adquire sabedoria, que ouvir fortalece o amor de um matrimônio, de um cônjuge, que ouvir fortalece uma família, fortalece as amizades, porque as pessoas se sentem valorizadas, e isso é poder. Tudo é através de ouvir. Você está ouvindo aqui, você está aprendendo. E se você colocar em prática, em ação, você colherá os resultados. Porque você está ouvindo uma aprendizagem, um ensinamento. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 15, 22, sobre a questão financeira, né? Ouvir traz sucesso, traz prosperidade sobre a nossa vida. Se você não é capaz de ler um livro, se você não é capaz de fazer um curso, você não é capaz de ouvir uma pessoa que é boa naquilo que ela faz, você não vai ter sucesso, você não vai prosperar. Porque você precisa aprender com essas pessoas. Você precisa ter mentores, ter pessoas. Se o próprio Jesus ele era o pastor que conduzia as pessoas, que levava as pessoas ao caminho certo, inclusive ao caminho da salvação. Como tem Jesus, que é aquele que orientava, era aquele que guiava no sentido espiritual, tem pessoas que nos guiam no sentido familiar, tem pessoas que nos guiam no sentido profissional. E a gente tem que estar preparado para ouvir, para que a gente se torne um bom ser humano, se torne sábio, se torne humano, né, para que a gente fortaleça o relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tudo, né? A nossa saúde é beneficiada pelo ouvir, né? O nosso relacionamento familiar é beneficiado quando a gente ouve. A nossa vida financeira é beneficiada quando a gente ouve. Olha para você ver aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Está dizendo que muitas pessoas estão fracassando, que muitas pessoas estão amargando o fracasso, a derrota nas suas vidas, porque tem faltado instrução, tem faltado conselho, tem faltado aprendizagem, ensino e aprendizagem, tem faltado cultura, e tem pessoas que estão fracassando dentro da sua casa, estão fracassando na saúde, estão fracassando financeiramente, porque tem faltado conselheiros. E isso desde a antiguidade, o rei Davi, rei Salomão, os faraós do Egito, Dario, né, o imperador persa, Alexandre o Grande, que tinha como mentor, né, nada mais nada menos do que Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Eles eram cobertos de orientações, de conselhos espirituais e de pessoas sábias seculares. Eles tinham, Davi antes de ir para a guerra, ele consultava sacerdotes espirituais.
como o profeta Natan, e ele consultava também pessoas que estavam ali, que tinham grande sabedoria e inteligência terrena para tomar qualquer atitude na vida. Então, se eles que eram, como se dizer, né, que estavam num auge de reinado, que estavam ali, né, num trono, precisavam de conselheiros, precisavam de pessoas para orientar, para ensiná-los, com certeza nós também precisaremos dessas pessoas para que a gente tenha sucesso, né? Porque a Bíblia bem fala, tem muitas pessoas, planos fracassando, muitos casamentos fracassando, muitas coisas acontecendo, muitas empresas, né, que poderiam estar melhor, porque às vezes tem faltado sabedoria, tem faltado conselho, muitos empreendimentos que poderiam estar melhor, porque tem faltado conselho, muitos casamentos que poderiam estar melhor, porque tem faltado ouvir. E eu estou te mostrando aqui o poder de ouvir, né? Olhe para você ver aqui. Então, ouvir é poderoso. Ouvir é poderoso. Ouvir, né, fortalece os laços pessoais, traz saúde sobre o nosso corpo, sobre o nosso emocional, sobre a nossa alma, traz sucesso financeiro, traz fortalecimento familiar, fortalecimento conjugal. Eu estou te mostrando, né, os benefícios de poder ouvir. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 17, versículo 27 a 28. Quem controla as suas palavras é sábio. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Ou seja, né, até uma pessoa que ela não fala, ela pode se passar por sábio, porque ela está calada e ela não falou, né, palavras impróprias naquele momento. Por isso hoje, nesse vídeo, eu quis mostrar a importância da gente ouvir, né? Esteja preparado para ouvir, procure cursos, leia livros, né? Participe de palestras, né? Ouça, né? Ouça líderes espirituais, ouça pessoas que vão te mostrar o caminho espiritual, pessoas que vão te ajudar a alavancar financeiramente. Você tem que estar aberto para ouvir sempre, para aprender sempre. Nunca pare de aprender. E isso aí, né, é benéfico para você, tá? Ouvir adquire sabedoria. E ouvir, né, faz que, né, venha evitar muitos erros na nossa vida, tá bom? Então, vamos, né, aprender a ouvir. Que através desse vídeo você tenha entendido o quanto que é importante a gente ouvir. Que você ouça, tenha paciência, tenha carinho, ouça mais a sua esposa, ouça mais o seu marido, ouça mais os seus filhos, ouça mais quem está, né, numa hierarquia acima de você, ouça mais aqueles peritos em certa função, em certas habilidades, ouça mais pessoas que, né, estão mais tempo na profissão, pessoas mais velhas espiritualmente, pessoas que estão no ramo que você está e que já tem mais tempo. Ouça, porque talvez é um conselho, é uma frase que vai mudar completamente a sua vida em todos os sentidos, Por isso, particularmente, eu estou sempre aberto a ouvir, porque, né, a pessoa passa o seu conhecimento de vida, a sua sabedoria de vida, de anos, e tem muitas mentes excelentes que a gente possa aprender, inclusive com Jesus, que era o próprio Deus, tá? Que Deus te dê, né, essa sabedoria, que Deus te dê essa sede de ouvir, é o que eu peço para você, que você tenha essa sede de ouvir, que você tenha essa sede de aprender, para que você possa romper, para que você possa vencer, para que você possa atingir a paz e a felicidade sobre a sua vida. Eu digo, se você deseja sucesso em todas as áreas, se você deseja paz e felicidade, né, sobre a sua vida, você deve ouvir. Por isso, né, que Jesus dizia, quem tem ouvidos ouça, se prepara, porque já vem a aprendizagem. No mais, um forte abraço e que Jesus te abençoe grandiosamente.